Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Parte final da história Sem Limites para Sonhar. Que história linda! A mistura de Geraldo, o pai dele, com Helena, a mãe dele. É, Geleno, o nosso personagem. História lindíssima! Agora, se você está começando por aqui, por gentileza, volte, ouça a parte 1, para que ganhe todo sentido a parte final. Que essa aqui já é a parte que encerra a história. É a parte final da história. Combinado assim? Ok? Podemos começar? Então vai. Na contagem de 3, começaremos. Boa sorte a vocês. Tal qual combinara com o Dr. Visicato, Geleno na terça-feira se apresentou no grande escritório de advocacia dele, na famosa Rua México, no centro da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E ouviu do advogado uma proposta irrecusável para trabalhar com ele a partir dali. Ainda naquela semana, Geleno passou a trabalhar com o famoso criminalista, que era de fato muito bem-sucedido, ou advogado bem-sucedido, e que tinha, além do aeroplano, tinha também barcos. Era impressionante o ouvido aguçado de Geleno para os sons dos motores. Não demora muito tempo e ele passa a dominar todas aquelas questões técnicas, se revelando um dos melhores mecânicos para motores de avião e até de barcos. Olha que matuto fuçado esse tal de Geleno. O conhecimento de Geleno nessa área era coisa que só se podia explicar através do espiritismo. Ele conseguia, era uma coisa impressionante, porque ele conseguia detectar um problema em qualquer que fosse o motor apenas de ouvir o barulho do mesmo. Sua fama correu pela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que naqueles anos, finalzinho já dos anos 40, apontando, chegando os anos 50, já era bem grande, sabe? O conhecimento dele, a fama dele que começou a correr. E aí Geleno gozava o prestígio, de estar trabalhando também com aquele grande advogado. O Rio de Janeiro, que era a cidade maravilhosa e que também gozava o prestígio de ser a capital federal do Brasil. Não raro, o Dr. Visicato o emprestava o Geleno para algum outro endinheirado que precisasse dos seus trabalhos. E foi assim que Geleno foi ganhando não apenas fama, mas também dinheiro e prestígio. Mas seu prestígio ganhou de fato muito status quando ele foi chamado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Não foi o presidente quem o convidara, foi o pessoal do Gaspar Dutra, que na época era o presidente da República, e isso graças ao conhecimento que tinha o Dr. Visicato. Ele foi para conhecer um avião chamado Lockheed. Era um L-18, era o VC-66.
teria sido o primeiro avião presidencial do governo brasileiro. Foi adquirido em 1942, foi comprado do exército norte-americano para atender o então presidente Getúlio Vargas. Olha onde o Geleno se meteu. Palácio do Cadete. Ele conheceu, não chegou a conhecer diretamente o presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, mas conheceu o pessoal ali que o assessorava. E ele teve nessa aeronave que pertencia ao governo brasileiro. Inclusive, essa aeronave teve o seu interior especialmente modificado para servir como avião presidencial, se tornando assim o primeiro FAB 001. Primeiro, né, avião da Força Aérea Brasileira do Brasil. Sua configuração era composta por 11 assentos e tinha motores Wright. Ei, Geleno! Ele foi conhecer também o motor Wright do avião presidencial. Olha que fuçado o Geleno. E teria sido o Geleno que até alertou lá o pessoal do Eurico Gaspar Dutra, presidente da República naquela ocasião, que aquele avião, o VC-66, ele era pouco apropriado para as viagens presidenciais devido à baixa autonomia e ao pouco conforto. Mesmo assim, esse avião foi utilizado até 1962 como avião presidencial e após esse ano continuou a serviço da FAB até que foi aposentado, mas isso já em 1971. O matuto da nossa pequena cidade havia feito um grande progresso. Geleno, tudo devido à sua meteórica carreira como mecânico. Mas o que ele não contava é que a proximidade com a Cristina, vocês lembram dela? Ela que estava com o Dr. Visicato quando o monomotor deu defeito, lembram? É, a Cristina, a filha do Dr. Visicato. Ele jamais poderia imaginar que aquela proximidade com a Cristina fosse dar a ele a sua mais importante conquista. Em verdade, Geleno, ele já tinha se apaixonado pela Cristina. Confessaria depois que isso ele sentiu desde a primeira vez que ele a viu lá na ponta do galeão. E vocês se lembram, na primeira parte da história. Mas ele reconhecia, modestamente ele reconhecia sua pequenez diante da moça. Afinal, quem era ele para sonhar com uma moça tão linda e poderosa? Ainda mais que a donzela era namorada de um advogado que trabalhava no escritório de seu pai, um advogado já bastante bem conceituado. Mas ele, Geleno, vai percebendo que Cristina, ela não saía do hangar onde ficava o avião do seu pai e era ali que o Geleno trabalhava. Ela não saía de lá. Foi inclusive ela que o incentivou a aprender a pilotar. Por que você não aprende a pilotar também, Geleno? Você é tão jeitoso para tudo, tão inteligente. Por que não? Ele até chorava, sabe? O Geleno, ele até chorava quando falava desse seu sonho. Não bastava para ele estar no interior de uma aeronave. Ele queria comandá-la. E foi o piloto contratado pelo Dr. Visicato, de nome Comandante Cavalcante, que o ensinou desde ligar os primeiros botões até a tocar a aeronave, taxiando-a em solo, até o dia que ele, Geleno, irrompeu pela pista e realizou com maestria a sua primeira decolagem. E meses depois, também com muita segurança, Geleno realizou seu primeiro pouso. Para quem está aprendendo a pilotar, é muito mais fácil
o decolar, aprender a decolar do que pousar. Mas a verdade foi que Geleno parecia ter nascido sabendo disso tudo já. Era impressionante e ele quase não teve dificuldade nenhuma. Agora ele era mecânico e piloto. E foi nessa sua segunda função que ele viu facilitado tudo para a maior conquista da sua vida. Cristina, a filha do Dr. Visicato. Que moça fina, bonita, educada. Mas não era pro seu bico. No entanto, com as idas constantes dela ao hangar, com a desculpa de visitar o aeroplano, o avião que pertencia a seu pai, aquela desculpa foi se desmanchando até o dia que ela fez questão de se tornar a primeira passageira do Geleno. Você me pergunta, mas peraí, como assim? Sim, é que até aquela data, o Geleno já pilotava a aeronave, mas sempre na companhia do comandante Cavalcante. Mas tudo mudou naquela manhã de terça-feira. Amanheceu o céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro é quando não tem nenhuma nuvem no céu. Era de um azul límpido e infinito, sem nuvens. E em sua casa, a Cristina, ao observar o dia lindo, aquele tempo espetacular, ela pediu ao chofer que a levasse ao hangar. Lá, ela tinha a certeza de que ela encontraria Geleno trabalhando. E o seu plano deu muito certo. Porque na terça-feira não haveria presença do comandante Cavalcante. Então, quando a Cristina chegou por lá, e foi, como sempre, muito bem recebida pelo Geleno já apaixonado por ela, ela disse a ele: Geleno, hoje eu vim aqui com o único objetivo de voar. Sim, senhorita Cristina, disse o Geleno, todo educado. Sim, senhorita Cristina, mas o comandante Cavalcante, ele não vem trabalhar hoje. Eu sei disso, Geleno, mas eu também sei que você já está voando, pilotando e muito bem. Então eu vim para voar com você. Senhorita Cristina, eu agradeço demais a vossa confiança. Realmente eu estou dominando bem a máquina, mas eu ainda não tenho o brevet. Geleno, eu não vou exigir isso de você. E nessa ponta de pista do galeão, só estamos nós dois. Autoridade nenhuma está vendo. Senhorita, a senhorita é dona do aeroplano. E se está autorizando, eu não temo. Medo eu não tenho. Vamos voar. Vamos voar. E eu lhe garanto que vai dar tudo certo. Ora, se é assim, Geleno, então mãos à obra. E Geleno ligou o motor do avião e lá dentro da aeronave, a mulher por quem ele também estava apaixonado. Parecia que Geleno podia ouvir uma contagem regressiva. Sabe aquela contagem do Cabo Canaveral para lançamento de foguetes? Tipo 5, 4, 3, 2, 1. E aí ele, naquela contagem regressiva imaginada, ele partiu com a aeronave e ganharam os céus da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo. E ele começa a fazer o passeio, a travessia sobre a Baía de Guanabara, as praias de Niterói, as praias Flamengo e Botafogo. Ele passa pela Catedral e Arcos da Lapa, a Quinta da Boa Vista, as lagoas, na verdade, da Barra da Tijuca, o Pontal e o Recreio, a Prainha e o Grumari, também praias da Barra da Tijuca, Juá, sobrevoando Juá, a Pedra da Gávea, São Conrado, Leblon, Ipanema,
a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jockey Club, o Jardim Botânico, o Arpoador, Copacabana, Urca e Pão de Açúcar. E o Maracanã, que estava quase pronto, que breve iria abrigar a Copa do Mundo de 1950. Lá o estádio, Cristina, o Maracanã, vai ser onde o Brasil vai jogar e vai ganhar a Copa do Mundo de 50. Depois, o voo mais espetacular que eles fizeram, Cristo Redentor. Aí o passeio foi especial. O Cristo ainda era bem novo, tinha menos de 20 anos, e nenhum carioca se cansava de olhar para aquela beleza que era o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foi nesse dia que, dentro da aeronave, em pleno ar, Cristina falou: Geleno, aqui dentro da aeronave, eu tenho certeza que ninguém nos vê. Então aqui eu posso fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer por você. E ela tomou a iniciativa de beijá-lo. E teria ainda feito uma espécie de striptease. Também foi a partir daí e desse dia que Cristina e Geleno começaram um romance, mas tudo às escondidas. Sim, porque afinal a preconceituosa sociedade dificilmente aceitaria aquele enlace de um plebeu, que era o Geleno, e ela, uma nobre. E ainda tinha mais um detalhe. A Cristina, repito, ela tinha um namorado, um advogado criminalista que trabalhava no escritório de seu pai. Mas foi a partir daquele dia que tudo começou entre ela e o Geleno. Foi aí que Geleno passou a viver o privilégio da realização de 2 sonhos, coisa que é permitida para poucos mortais. O sonho de voar, ele próprio pilotando o avião, e não era só isso, ao lado da mulher mais espetacular e linda desse mundo, e de que em pleno céu o Geleno ganhava todas as espécies de carinhos, se é que vocês me entendem, com direito a assisti-la a tirar com todo o charme cada peça da roupa que ela usava. Lá no céu, lá no alto, só os dois, tudo valia. Eu pergunto aqui, qual o outro homem, qual outro mortal que teria vivido algo parecido? Geleno vai descobrindo que para ele, de fato, não havia limites para sonhar. Será que havia? O matuto que ele era, o sonhador que ele era, olha onde ele havia chegado. Para ele, não havia limites para sonhar. E já que esse limite parecia mesmo não existir no caso de Geleno, que de jovem matuto chegou a conhecer, se não foi o presidente Dutra pessoalmente, mas foi o pessoal do presidente. Um dia, ele conversou com a sua amante e o grande amor da sua vida, Cristina, que ele gostaria de realizar um outro antigo sonho. Sabe qual era? Aquele primeiro. Vocês lembram da primeira parte dessa história? Ele queria sobrevoar sua terra, o lugar onde ele havia nascido. Então ele contava para Cristina que desde o tempo de menino ele subia no alto de um morro e lá de cima ele tinha visão dos arvoredos, das pequenas estradas talhadas ao redor da pequena montanha formando uma serra, e que seu grande sonho era sobrevoar a sua terra, a sua cidade natal. A Cristina tinha um carinho por ele, mas um amor tão grande por ele, que Cristina prometeu a Geleno que esse passeio iria acontecer. Até porque
o seu pai estava negociando a compra de um segundo avião, esse já um bimotor, e assim que a compra fosse realizada, ela teria mais folga com o outro avião. Praticamente o outro avião, o monomotor, ficaria com ela. E como seu pai lhe fazia todos os gostos, provavelmente aquele avião ficaria à disposição dela mesmo. Seu pai ficaria com o comandante Cavalcante para o bimotor e ela, há muito que já tinha escolhido seu piloto de preferência. Era ele, Geleno, que a essas alturas também já havia conseguido tirar o seu brevet. Geleno confiava em sua amada e ele tinha a certeza de que isso seria realidade em muito breve. Mas Geleno entendia que, como não há limites para sonhar, ele queria ainda algo mais. A cidade onde ele tinha nascido não tinha uma pista de pouso para aviões. E Geleno enfiou na cabeça que ele queria sobrevoar sua cidade, e isso seria maravilhoso, isso seria lindo, mas para que a emoção fosse completa, ao final, ele teria que pousar na cidade. Não é mesmo? Quem é que iria vê-lo dentro da aeronave? Então ele precisava de mais, ele precisava sobrevoar a cidade e tinha que pousar nela. Ele queria ser visto pelos amigos, os antigos vizinhos, aquela molecada que tinha nascido pelas mãos da sua mãe, a dona Helena, a maior parteira daquele pedaço. E não só isso, ele queria o reconhecimento dos seus, que ele de fato era um sujeito fuçado. Ele queria também se mostrar um pouco diferenciado que era, grande vencedor que era, e sem contar que ele tinha os seus 8 irmãos. Queria que os irmãos o vissem também vencedor. Então ele, Geleno, pede a sua amada Cristina. Ele queria construir uma pista de pouso na sua cidade. Nada assim sofisticado. Não. Ele já tinha tudo em mente. Era impressionante a sua intuição. Era uma coisa ligada ao espírito. Por exemplo, ele já sabia, ele já tinha na cabeça dele o terreno onde daria para ele fazer a pista de pouso. Era uma reta, era ele chamava aquilo de uma tábua. Era um terreno reto, feito uma mesa, sabe? E ficava entre 2 morrotes. Com o dinheiro que a sua amada conseguiu junto ao pai, ele viajou até a sua cidade natal. Ele foi de ônibus, contratou 2 tratores de uma empresa de terraplanagem e, com a influência de Dr. Visicato, que era até amigo do presidente Dutra, ele falou com o prefeito do município e ele conseguiu autorização para aplainar a pista. Diga-se de passagem, ficou muito boa e tinha uma extensão de 3.000 metros. Geleno, ele explicava com propriedade, com seus conhecimentos técnicos, e o mais impressionante de tudo isso é que ele nunca tinha feito um curso específico para tal. Ele não tinha estudado engenharia, mas a sua inteligência aguda só se poderia mesmo explicar pelo espiritual. Dizia ele para um engenheiro da prefeitura local: olha, doutor Matiasi, o avião é assim, ele necessita alcançar uma velocidade de no mínimo 70 metros por segundo para que consiga decolar. Então o trator ele vai ter que rasgar uma pista de pelo menos 3.000 metros de comprimento de pista para que se possa decolar com segurança. E a gente vai precisar colocar um biruta. Vocês sabem, né, o que é o biruta? Aquele que parece um coador de café, onde o vento acaba sendo mostrado pelo aparelho, pelo biruta, para o lado que ele está soprando. E assim foi feito. Exatamente assim. Os 3.000 metros de comprimento de pista, o biruta lá colocado, assim foi feito. A nossa cidade, até então, não recebia aviões. Não, de que jeito? Não tinha
sequer uma pista para isso, então a nossa cidade ela não recebia aviões. Mas coisa de meses depois da pista construída, a nossa cidade inteira parou. Mas parou mesmo, quando escutou a zoada do aeroplano no céu. Era um monomotor, e dentro dele, adivinha? Vinham Geleno e Cristina. O avião, ele deu um verdadeiro espetáculo pelos céus da nossa cidade. A essas alturas, eu era pequenininho, mas eu já pude assistir a tudo. Eu tinha 8 anos de vida. O avião virou a grande atração da cidade. Aquela gente toda olhando para o céu. Isso devia ser mais ou menos umas 10 horas da manhã. Era um dia quente, de muito sol, e aquele pássaro de prata rasgava o nosso céu. Geleno estava craque como nunca, pilotando o seu aeroplano. Ele dava rasante sobre as casas, especialmente sobre a casa da sua mãe, da dona Helena, e por conseguinte também da nossa. Eu até baixava a cabeça. Eu até baixava a cabeça com medo de que o avião pegasse a nossa cabeça. Uma vez que nós éramos vizinhos da mãe dele, então ele dava rasante sobre a casa da mãe dele e da nossa por conseguinte. Passava também rente à torre da igreja. Até o padre se assustou e ele rezava pedindo a misericórdia de Deus, ainda sem entender o que estava acontecendo. Depois que Geleno colocou a cidade inteira para olhar para cima, de repente ele resolveu pousar e o poeirão vermelho levantou. Poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Aquele poeirão vermelho levantou. Nunca ninguém viu por aquelas bandas tanta poeira ao mesmo tempo. Parecia ventania produzida por 1000 rodamuinhos ao mesmo tempo. Todo mundo correu para os lados da pista, para as bandas da pista. Todo mundo queria ver de perto o que jamais se tinha visto: um avião pousado. Nos céus, lá de vez em quando passava algum, aí tudo bem. Mas em solo, meu Deus do céu, era a primeira vez que se via um avião de perto. E só podia mesmo ser através de Geleno, o matuto sem limites para sonhar. Só mesmo através dele é que a cidade inteira realizava aquele sonho. Quando o aeroplano parou e o seu motor foi desligado, ficamos todos na expectativa. Para o lugarejo e seus moradores, era como se houvesse pousado um disco voador. Para que vocês tenham uma ideia, era como se um disco voador tivesse pousado. E nós ficamos esperando com ansiedade quem iria sair lá de dentro. A primeira pessoa que desceu foi a Cristina. Linda, chique como ela só. Logo em seguida veio o nosso herói, Geleno. A torcida aplaudiu. O Geleno, a torcida aplaudiu. Dali, aquele verdadeiro casal de ETs, que para nós era como se fosse, saiu seguido por toda a gente e a molecada atrás. E eu era o primeiro da fila. Geleno, ele foi em direção à casa da sua mãe, mas com alegria ele cumprimentava a todos como se fosse um artista de Hollywood. Cristina, bonita Cristina, meu Deus do céu. Eu me lembro como se fosse agora. Ela usava óculos escuro, um lenço na cabeça e um vestido lindo, estampado de flores, um vestido maravilhoso. Sabe, foi ali que pela primeira vez na nossa cidade, Geleno e Cristina
caminharam de mãos dadas. Eles estavam muito distantes do Rio de Janeiro e eles podiam, longe dos olhos da preconceituosa sociedade, se assumirem como enamorados e apaixonados. Que coisa que é a vida, né? Quando chega nesse momento da minha história, eu gosto de fazer essa pausa para que a gente pare para refletir. Por que que a gente é assim? Por que que nós temos tanto preconceito? Casal tão apaixonado, Geleno e Cristina. Só que ele, matuto, inteligentíssimo, mas pobre. Capacitadíssimo, mas pobre. Então ela não podia assumi-lo para a sociedade carioca. Ela não podia assumi-lo para o Rio de Janeiro. O pai, o doutor Visicato, era até amigo do Eurico Gaspar Dutra. Outra coisa, ela tinha um namorado que era um criminalista que trabalhava no escritório de advocacia do pai dela. Era namorado dela. Então ela não podia assumir o Geleno lá no Rio de Janeiro. Mas, longe dos olhos daquela sociedade, na nossa cidade, pela primeira vez, Geleno e Cristina, eles puderam caminhar de mãos dadas, se assumiram lá como enamorados apaixonados. Eu me lembro que também no portão da casa da mãe de Geleno, no portão da casa da dona Helena, ficou muita gente, a molecada toda. Aliás, todos nascidos pelas mãos abençoadas da bondosa mulher, dona Helena, a mãe de Geleno. Geleno e Cristina foram almoçar na casa de dona Helena com os irmãos todos do Geleno. Alguns já casados, com sobrinhos. Nossa, eu queria tanto ter almoçado com ele naquele dia. Mas eu fiquei lá no portão. Geleno e Cristina almoçaram lá. E nós ficamos à espreita. Até que, quando deu umas 4 horas da tarde, o casal se despede da família e sai a caminhar de volta para a pista. E aquele monte de gente atrás, incluindo a molecada que estava aguada para ver como é que aquele troço iria levantar voo. Será que isso vai subir? Comentavam os maiores, os mais velhos, inclusive os adultos. Mas como é que isso aí vai subir? Geleno, todo orgulhoso, simpático, sorridente, veio e passou a mão sobre a minha cabeça. Não sei, mas eu me senti naquele momento um privilegiado, porque o Geleno veio e passou a mão sobre a minha cabeça. Foi um grande privilégio meu, e muito maior o privilégio, porque o Heleno falou com a Cristina que dava para levar duas crianças. E quem estava à frente era eu e uma sobrinha dele, a Maria José. E ele falou: vem vocês dois. Éramos nós dois, os privilegiados, os escolhidos. E nós entramos dentro daquele avião. Eu não acreditava. Tão menino que eu era. A Maria José também estava boquiaberta. Quando Cristina fechou a porta da aeronave e Heleno ligou a aeronave, a gente via que as pessoas lá fora estavam admiradas. E eu não sabia se ria ou se chorava, porque eu tinha um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu queria ver como é que aquilo funcionava. E o Heleno correu por aquela pista
e aquele poeirão subiu e aquela aeronave ganhou o céu, e eu tava lá dentro. Eu tava lá dentro, eu e a Maria José, nós dois estávamos lá dentro. E ele, Geleno, ele sobrevoou de novo a cidade, mas desta vez sem dar nenhuma rasante, até porque nós éramos crianças e ele entendeu que talvez houvesse um risco a mais. Ele deu um sobrevoo pela cidade e depois que a gente passou por aquele céu ainda azul de 4 horas da tarde, mas de muito sol, a gente via lá de cima aqueles arvoredos, aquelas montanhas, aqueles rios, os riachos, a pequena cachoeira, que parecia tão minúscula, tão pequenininha lá de cima. Até que ele pousou novamente a aeronave, o poeirão que levantou, e nós dois, eu e Maria José, orgulhosos, descemos da aeronave. Não tínhamos palavras para agradecer. Heleno, que já havia se despedido, permaneceu dentro dela, da aeronave, ele e Cristina. E dali fizeram de novo o taxiamento, se é que a gente pode chamar assim, naquela pista de terra, o poeirão que levantou, primeiro levantava poeira, para depois levantar voo, o aeroplano. E eles sumiram da nossa vista, sumiram até que desapareceram no céu. Sumiram. E quando eu digo sumiram, não é força de expressão, é realidade. Sumiram para sempre. Foi a última vez que Geleno e Cristina foram vistos. Vocês acreditam que a notícia só chegou lá muito tempo depois? Mas jamais foram vistos Geleno e Cristina daquela data para frente. Os dois sumiram. O aeroplano sumiu. A notícia que chegou tempos depois, muito tempo depois, era que talvez tivesse caído o avião. Mas onde? Jamais naquelas matas alguém encontrou qualquer resquício daquele avião. Nada. Mas absolutamente nada. Assim como ninguém jamais teve qualquer notícia de Geleno e Cristina. O pai, Dr. Visicato, advogado criminalista dos mais influentes, que chegou inclusive a ter amizade com o presidente Eurico Gaspar Dutra, colocou tudo que é autoridade atrás da sua filha e também, por conseguinte, do Geleno e da aeronave, mas jamais qualquer tipo de informação. O que teria acontecido? Afinal de contas, o que teria ocorrido? Muita gente tinha certeza absoluta de que a aeronave caiu em algum ponto e simplesmente não foi mais localizada. Pode ter sido dentro de um rio, no interior de uma mata muito fechada, quiçá dentro do mar na volta para o Rio de Janeiro. Alguma coisa gravíssima aconteceu. Mas eu me lembro, sabe? Eu era muito menino. Eu participei do sonho do Geleno. Eu e a sobrinha dele, a Maria José. Nós demos uma volta por sobre a nossa cidade, naquele avião. Foi uma única vez. Depois nós descemos da aeronave e eu assisti como todo mundo. Eles levantaram um voo tranquilo, subiram. Por isso que eu disse na primeira parte dessa história
que não havia ainda aquela música, mas se houvesse, seria perfeito que se a gente cantasse naquele momento: voar, voar, subir, subir, ir aonde for, descer até o céu cair, né? Chama-se Sonho de Ícaro. Exatamente. Seria perfeito se cantássemos essa canção, embora ela não existisse. Vimos eles levantarem um voo tranquilo, sumiram na distância e das vistas das pessoas todas que estavam ali assistindo a decolagem do avião. Eles até passearam um pouco sobre o céu da cidade. Depois que o avião sumiu das nossas vistas, todos nós voltamos para casa, admirados, eu mais admirado do que todos, porque eu tinha dado uma volta no avião, eu e a Maria José. A mãe de Geleno, Dona Helena, os 8 filhos dela que ficaram em terra, todos estavam admirados. Muita gente foi conversar com ela sobre as vitórias, o progresso que fizera Geleno, o matuto danado. Só que, tanto tempo depois, tantos anos depois, até hoje, nenhum barulho do avião, nenhuma aparição do avião, e ninguém nunca mais viu nem Geleno e nem Cristina. O que teria acontecido? Dona Helena, a mãe de Geleno, não se conformava. Ela buscava algum tipo de informação, porém, dada a tecnologia da época, mesmo com todas as buscas possíveis feitas pelo pai da Cristina, homem de tantos recursos, nada. Todas as buscas em todos os aeroportos do país, nada foi colhido. A Dona Helena resolveu consultar um religioso que fazia muito sucesso, considerado quase um santo vivo por ser capaz de relatar por visões espirituais o sucedido com pessoas que desapareciam. Aí esse religioso teria perguntado assim para Dona Helena: "Ô, Dona Helena, quantos filhos a senhora teve?" Perguntou o espiritualista, até parecendo já saber a resposta. E ela respondeu 9. Ela respondeu para ele 9 ao todo. Aí o religioso respondeu para Dona Helena: "Olha, o seu gesto é louvável, mãe. Porém, a Santíssima Virgem Maria teve apenas um e o presenciou morrer na cruz. Então, conforme-se, esse seu filho também morreu. Não foi numa cruz, mas em algum lugar. E com certeza deve estar no céu com Jesus." Ela entendeu o recado e, mesmo de mãos vazias, voltou conformada para sua casa na nossa cidade. E aí ela contou dali para frente, com a presença de todos os seus vizinhos, de todas as suas amizades. A senhora Dona Helena morreu velhinha. Vocês acreditam que com 98 anos de idade? 98 anos de idade, sem jamais saber do paradeiro do filho, Geleno. Geleno, o homem do nome diferente, que era mistura do nome dela, Helena, no final, com Geraldo, no início do nome. Uns comentavam que o avião caiu em alto mar. Outros afirmavam que eles resolveram fugir. Eu deixei essa versão para esse final. Era impressionante como essa versão ganhou força. E eu, como eu era menino, e ele me conquistara tanto com aquela volta, porque eu dei aquela volta, eu e a Maria José, a sobrinha dele, no avião.
eu preferi ficar com essa versão. Eu não sei de que forma você vai concluir, você que ouviu esse relato até aqui, porque eu fiz questão de contar tudo nos detalhes. Mas eu sempre preferi ficar com essa versão de que eles sumiram, fugiram por querer. Geleno e Cristina fugiram por querer. Eu, na minha cabecinha de menino, ficava imaginando que eles iam abastecendo o avião de cidade em cidade, indo cada vez para mais longe, até que sumiram. Não sei. O que na verdade aconteceu, ninguém sabe. Já faz tanto tempo. Porque isso tudo se deu e se passou naquele 1951. Por aí, façam as contas de quanto tempo faz. Mas todas as vezes que eu conto essa história, as pessoas ficam comovidas. E elas, cada uma, tem também uma versão para o final. Ah, o avião caiu. No meio do mato, dentro d'água num rio, dentro d'água no mar. Mas tem muita gente que ainda concorda comigo. Eles sumiram, ficaram juntos, fugiram. Outro estado? Não é possível, porque o homem, Dr. Visicato, com a influência que tinha, procurou por todo o Brasil. Ah, mas o Brasil é muito grande. Pode ser, mas também pode ser que tenham ido para um outro país. Eu até prefiro essa tese. Eu acredito que eles fugiram para um outro país e ficaram juntos. Se ainda estão vivos, olha, não sei. Difícil. Bom, mas para Deus nada é impossível. Afinal de contas, Geleno era do ano de 1927. Em 41 ele já tinha 14 anos. De 1927. Então ele teria, hoje, se vivo estivesse, 95 anos. O que você acha? A moça, eu não tenho certeza, mas a idade regulava com ele, a Cristina. Será que ainda vivem? Eu não sei. Eu só sei que a história dele é linda e me ensinou uma coisa desde que eu era menino. Que para um sonho não tem limite. Não tem limite. Sem limites para sonhar. Assim foi a vida de Geleno. E eu acabei também aplicando isso na minha vida. E não posso reclamar. A maior surpresa eu deixei para esse momento. Sabe a menina que andou ao meu lado no avião do Geleno, a sobrinha dele, a Maria José? Eu casei com ela. E estamos juntos até hoje. Se você gostou da minha história, curta mandando o seu joinha. Aproveita e faça o seu comentário. Será muito importante. Ah, e um pedido. Ajuda o canal do Paulinho Boa Pessoa. Abaixo do vídeo tem um ícone criado pelo YouTube, chamado Valeu Demais. Esse ícone é um coração e dentro dele um cifrão. Clicou ali, você pode ajudar o canal da forma que melhor lhe convier. A sua ajuda será muito importante.